Olá, seja bem-vindo ao programa Essência. Aqui as suas perguntas serão respondidas. E se você realmente quiser assistir a esse sermão que foi maravilhoso, o link já está disponível. E nós temos aqui o pastor José Santos, pastor aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Juvevê. Temos também aqui a convidada Lidiane Macedo, está frequentando aqui a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Juvevê. Que felicidade, pastor! Que festa hoje! Quantos batismos nós tivemos! 5. Foi maravilhoso, não foi? E batismo chama batismo, porque aqueles que estão indecisos, ao vê-los, eu também quero. Isso é muito legal. Foi maravilhoso, incrível. Amém, uma amém. festa no céu também. Eu sonho, ter batismo aqui todo sábado. É um sonho que eu tenho. Quem sabe ele vai dar pra gente esse ano. Amém. Amém. E nós temos aqui, pastor, algumas perguntas. Manda Está pronto? ver. Opa! A primeira pergunta aqui diz assim, olha: podemos encarar a dor como um meio de nos voltar a Deus, suplicando por sua misericórdia? Não seria isso uma contradição, uma vez que Deus quer o nosso bem como filho por sua imagem e semelhança? Interessante. É que a dor, ela chama atenção, ela é o início do processo. Não tem aquele ditado que diz, não vem pelo amor, vem pela dor. E Deus permite para que possa nos chamar a atenção. Mas é o início do processo, não vai ficar todo o tempo sentindo dor, mas ali abre o canal para que Deus possa então nos tocar. E eu acho interessante isso, porque se não fosse a dor, se nós não sentíssemos nada, seria muito difícil Deus nos alcançar. Porque nós somos imediatistas. Não estou sentindo nada agora, continue assim. Então aí Deus tem que permitir para que a gente possa olhar para Ele. E Ele então tem liberdade de trabalhar em nós e Ele sabe como fazer. Ele vai trabalhando cada um individualmente dentro do seu perfil. E eu creio que isso faz total diferença. Não pode ir até o final, mas Ele usa isso como uma maneira de nos chamar a atenção. Não vejo como algo que atrapalha a forma em que Deus trabalha. Não. Nós somos humanos. E tem que ser coisa forte que diga assim, opa! E dor, minha gente, é complicadíssimo. Eu não quero sentir dor. Você quer sentir? Não, jamais. E você, Lu? Não. Ninguém quer. A gente faz qualquer coisa para não sentir dor. A dor da perda. E lá vai. Quantas dores tem por aí? Certo. A segunda pergunta aqui, em seu ponto de vista pessoal, qual a maior dificuldade para que o membro vista o avental? É a nossa dificuldade. Morte ao eu. Desconstruir o eu. Olha, se você pensar um pouquinho, durante o dia nós pensamos em nós mesmos o tempo todo. Eu penso em mim o tempo todo. Se alguém fala assim, olha, eu vou jogar alguma coisa e vamos ver quem vai pegar. Quem quer pegar? Eu. Você entende? Olha, está pronto o almoço, venham se servir. Ninguém vai brigar para ser o último. Todo mundo vai querer ser o primeiro. Por quê? Eu vou defender o meu lado, acabou. Você entende? Se sobrar, você pega, mas o importante é que eu vou comer. E que seja o mais rápido possível. Então, o ser humano, dentro do ser humano, tem um DNA chamado eu. Eu, sobrenome eu. E mais eu, ou seja, tudo para mim. Se sobrar, você pega. Então, como servir? Para servir tem que tirar a coroa? Ele fez isso, ele tirou a coroa e colocou um avental. Então, se eu quero servir, eu tenho que fazer aquilo que ele fez. Eu tenho que tirar a coroa, permitir que ele desconstrua o meu eu para eu pensar no bem-estar do outro. Primeiro o outro, depois eu. E tem mais, para você colocar o outro em primeiro lugar, você tem que se amar. Então não é perder a identidade, não é isso. É simplesmente entender que para eu cuidar do outro, para eu servir, eu tenho que me colocar em primeiro plano na minha vida diante de Deus. E é esse primeiro, Deus, que faz com que eu sirva. Quando eu coloco Ele em primeiro plano, aí Ele vai trabalhar em mim para que eu possa servir. Se não for assim, não dá.
Porque eu vou querer primeiro para mim. Então o trabalho é, gente, você quer servir? Relacionamento íntimo com Deus. Porque só serve sentindo realmente amor quem coloca Deus em primeiro plano. Se não for Deus, não vai funcionar. Aquele Deus que tirou a coroa é o Deus que quer tirar a minha coroa para que eu possa servir. Aí eu vou fazer de maneira natural. Não vai ser nada forçado. Vai fluir naturalmente. Sim. Deu para entender? Sim, com certeza. Porque de repente eu estou falando aqui e eu estou entendendo o que eu estou falando. Não sei se vocês entenderam. Não, sim. E a Lidiane, que ela tem uma pergunta também. Sim. Manda aí, Gili. Puxando um pouquinho esse gancho que o senhor falou sobre essa questão de servir. A gente vive num mundo que é muito egoísta, né? Como o senhor mesmo falou, a gente pensa primeiro na gente para depois pensar no próximo. E não é isso que Jesus fala na prática, né? E eu queria que o senhor desse algumas dicas pra gente, assim, no nosso dia a dia. Quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver para que essa ação do servir ela seja mais clara e eficaz na nossa vida? A gente tem que prestar atenção nas pessoas. Nós não temos tempo, vivemos correndo de um lado para o outro. Quando você começa a prestar atenção nas pessoas, você começa a observar, uau, aquele camarada ali, ele está andando muito mal. E eu quero ver por quê. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Aquela senhora ali, eu percebo que ela está muito triste. O que eu posso fazer para poder ajudá-la? Quando você começa a prestar atenção ao seu redor, sim, você vê que é possível, porque esse mundo precisa de auxílio, as pessoas necessitam, clamam. Pós-pandemia é muito mais evidente. As pessoas querem falar, mas ninguém quer ouvir. É verdade. Ninguém quer ouvir. Se você prestar atenção nas pessoas e permitir que Deus atue em você, Ele vai dar para você o que fazer com cada uma delas. Porque você pensa de uma forma, você pensa de outra, então eu vou ajudar você dessa forma e você de outra maneira. Enfim, eu tenho certeza que Deus vai mostrar o que fazer. Por exemplo, eu tenho um vizinho que ele ficou sem carro um tempo. Então, eu posso, amigão, eu te dou uma carona até ao lugar em que você está indo, ou eu levo você lá, nada impede de eu fazer isso. É buscar as necessidades das pessoas e atendê-las, era isso que Jesus fazia. Se você buscar, você vai encontrar. O problema é que a gente nem quer saber. Se aquela pessoa está pedindo, você fala, passa do outro lado, não vem pedir para mim, porque eu vou ter que falar não, e aí eu vou ficar mal depois de falar não. Então eu não quero ver as necessidades. Então nós temos que buscar. E Deus vai mostrar para você o que você vai fazer. Amém. Eu tenho certeza absoluta disso. E quando Ele mostra, você faz de dentro para fora, numa boa, e fica feliz com o resultado. Pastor, nos conte qual é a essência do sermão. Ele serviu. Ele é o Criador, mantenedor e Salvador. Ele é o Eu Sou. João fala muito sobre isso. Ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus. Ele sempre existiu, Ele é eterno. Ele criou esse mundo todo. Veio por intermédio dele. Entende? Ele veio, tirou a coroa. E nasceu num bercinho que foi construído para animais. Você entende? Como é que o Rei do Universo veio dessa forma? Entende? Tirou a coroa e colocou um avental. Ele veio para servir. Não vim para ser servido, eu vim para servir. Por onde ele passava, ele curava, alimentava, trabalhava questões emocionais. Literalmente, enquanto esteve aqui, ele usou um avental. Ele veio para servir. E o José Santos? Tem que ser servido? Não. Dói? Dói. Dói muito, porque esse eu aqui, ele é terrível. Mas é só o Espírito Santo que vai mudar isso. Portanto, eu tenho que estar bem pertinho de Deus para que o meu eu morra e ele passe então a viver em mim e o servir vai ser natural. Se nós queremos fazer a diferença e alcançar os vizinhos, como hoje nós pedimos para fazer um mapeamento, como a minha esposa fez, colocou os nomes aqui.
orando por esses nomes, clamando a Deus por eles e deixando Deus falar. Porque às vezes você pede para Deus e está com medo daquilo que Deus vai te dar. Né? E se Ele me dá de verdade, eu vou conseguir fazer? Não importa. Se Ele te chama, Ele vai pagar a conta. Se Ele convida, Ele paga a conta. Agora, se eu convido, quem paga sou eu. Então, é deixar Deus atuar. Essa é a essência. O Rei do Universo veio para servir. Quem sou eu que não sou capaz de fazer isso? Eu tenho que fazer. E é a bênção da missão. Isso aqui é a bênção da missão. Abençoar outros, para que eles possam abençoar outros, e abençoando outros, até que o mundo inteiro seja preenchido com a bênção da missão e Jesus possa voltar para nos buscar. Amém. Essa é a essência. Amém. Pastor, nós agradecemos muito a sua participação. Agradecemos também a participação da Lidiane. Eu que agradeço também participar. E eu peço então, pastor, pode fazer a oração para encerrarmos? Com certeza. Santo Deus, obrigado por este momento tão especial. Obrigado porque Jesus veio aqui, tirou a coroa, colocou um avental, veio para servir, e nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, e queremos fazer a mesma coisa. Ajuda-nos a manter este propósito. Que Satanás não tenha influência contra nós, porque já fizemos a nossa escolha. Queremos usar avental também. Por favor, guia-nos de tal maneira, Pai querido, que possamos lá na frente ver o quanto é bom servir. É melhor dar do que receber, Pai. E é isso que nós queremos. Cuide de cada um de nós e de cada um que está nos assistindo neste momento. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.